Volodymyr Zelensky é um político e ator ucraniano que se tornou conhecido como o sexto presidente da Ucrânia. Nascido em 25 de janeiro de 1978 em Kryvyi Rih, Zelensky alcançou grande fama como comediante antes de entrar para a política. Muitos não sabem e acabam enganados pelas narrativas russas que acusam Zelensky e a Ucrânia de serem nazistas, mas a verdade é que Zelensky é judeu. Sua família foi perseguida pelos nazistas e seu avô foi combatente soviético durante a Segunda Guerra Mundial. O nome de seu avô é Semyon Ivanovich Zelensky, um combatente soviético condecorado pelo Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial. Ele ajudou a vencer os nazistas e se tornou um herói da União Soviética. O pai de Semyon e 3 irmãos foram mortos no Holocausto. A avó de Zelensky escapou dos nazistas ao ser evacuada para o Cazaquistão. Seus pais, Oleksandr Zelensky, é matemático e professor universitário. Já sua mãe, Rima Zelenskaya, é engenheira. O idioma nativo de Zelensky é o russo. Posteriormente, ele aprendeu ucraniano e inglês. Durante a infância, Zelensky se mudou com sua família para a cidade de Erdenet, na Mongólia, por conta do trabalho de seu pai. Zelensky e sua família residiram naquele país por 4 anos, tendo Zelensky aprendido o idioma mongol, mas ao longo do tempo Zelensky acabou abandonando o idioma por falta de prática. Após 4 anos morando na Mongólia, Zelensky retorna à sua cidade natal, Kryvyi Rih, e é matriculado por seus pais no ensino primário. Durante a juventude, tinha a aspiração de ser guarda fronteiriço. Posteriormente, desejou seguir carreira diplomática. Aos 16 anos, foi aprovado no teste de inglês como língua estrangeira e recebeu uma bolsa de estudos para estudar em Israel, mas seu pai não permitiu a mudança de país. Aos 17 anos, em 1995, Zelensky estudou Direito na Universidade Nacional de Economia de Kiev, onde se formou em 2000, mas nunca atuou na área jurídica, porque já durante o curso se envolveu com teatro e grupos de comédia. Durante a faculdade de Direito, ele descobriu seu talento para comédia e começou a se apresentar em pequenos clubes e eventos locais. Seu estilo de humor irreverente e perspicaz logo lhe rendeu uma base de fãs fiel. Em 2003, Zelensky fundou a produtora de televisão Kvartal 95, que se tornou uma das mais bem-sucedidas do país. Ele e sua equipe produziram e estrelaram vários programas de comédia de sucesso, conquistando espaço na grade de televisão do país e realizando apresentações pela Ucrânia e países vizinhos. O crescimento do Kvartal 95 permitiu que eles pudessem realizar as próprias produções, que eram exibidas nas principais redes televisivas da Ucrânia. Volodymyr Zelensky também trabalhou em diversas produções do cinema russo e ucraniano e chegou a trabalhar como produtor geral de um canal de televisão. Ainda em 2003, Zelensky se casou com Olena Zelenska. Ambos estudaram na mesma escola em Kryvyi Rih, embora só fossem se conhecer durante a universidade. Juntos tiveram 2 filhos, Oleksandra, nascido em julho de 2004, e Kirilo, nascido em janeiro de 2013. Em 2006, Zelensky participa da primeira temporada da versão ucraniana do programa Dança dos Famosos e vence. Dez anos depois, em 2013, o presidente da Ucrânia naquele momento, Viktor Yanukovych, recusou um acordo de associação com a União Europeia em favor de uma aproximação com a Rússia, o que desencadeou protestos no país. Euromaidan foi um movimento popular pró-democracia e pró-europeu que ocorreu na Ucrânia no final de 2013 e terminou no começo de 2014. O termo Euromaidan combina a palavra euro, representando a aspiração da integração da Ucrânia à União Europeia, e Maidan, que se refere à Praça da Independência em Kiev, onde a maior parte das manifestações ocorreram.
O movimento Euromaidan começou em novembro de 2013, após o presidente Viktor Yanukovych recusar assinar um acordo de associação com a União Europeia em favor de uma aproximação com a Rússia. Milhares de ucranianos se reuniram em Kiev e em outras cidades do país para protestar contra a decisão e exigir reformas políticas, maior transparência e o estabelecimento de laços mais estreitos com a União Europeia. Os protestos continuaram por meses e cresceram em tamanho e intensidade, com confrontos violentos entre manifestantes e a polícia. Em fevereiro de 2014, Yanukovych foi deposto pelo parlamento ucraniano e fugiu para a Rússia. O movimento Euromaidan foi um marco na história da Ucrânia, resultando em mudanças políticas significativas e abrindo caminho para eventos posteriores, como a anexação da Crimeia pela Rússia e o conflito no leste da Ucrânia. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, para a maioria dos analistas, teve seu início durante o Euromaidan. Putin nunca considerou o movimento Euromaidan como uma expressão legítima de mudança do povo ucraniano, mas como um golpe de Estado estimulado por potências ocidentais para derrubar seu aliado Viktor Yanukovych e colocar no poder um líder pró-União Europeia. Partindo desse pressuposto, Vladimir Putin reage de forma imediata. Ele conduziu a invasão e a anexação da Península da Crimeia pela Rússia em 2014, transformando a Crimeia num palco de tensões e instabilidade política. Em fevereiro e março de 2014, forças armadas russas, sem nenhum tipo de identificação, ocuparam a Crimeia, tomando o controle de prédios governamentais e militares. Em seguida, a Rússia realizou um referendo de independência na região, que foi amplamente considerado ilegítimo pela comunidade internacional. O referendo resultou em uma suposta maioria a favor da separação da Crimeia da Ucrânia e a sua anexação à Rússia. Logo após o referendo, a Rússia formalmente incorporou a Crimeia como uma república autônoma dentro da Federação Russa. A anexação da Crimeia foi amplamente condenada pela comunidade internacional, com exceção de alguns aliados, como Coreia do Norte e Bielorrússia. Várias sanções econômicas foram impostas à Rússia em resposta às suas ações na Crimeia e ao apoio contínuo aos separatistas no leste da Ucrânia. Vale lembrar que em 2014 a Rússia teria que devolver à Ucrânia a importantíssima base naval de Sevastopol, localizada na Crimeia. O porto de Sevastopol foi cedido pelos ucranianos mediante pagamento de aluguel, e com a queda do aliado de Putin, Viktor Yanukovych, fatalmente os ucranianos não renovariam a concessão. O conflito na Ucrânia não se resumiu à Crimeia, incluiu no país uma revolta separatista no leste do país apoiada pela Rússia. Logo o conflito se tornou uma guerra civil duríssima. A fomentação da guerra civil ucraniana pela Rússia também tinha um caráter geopolítico importante, já que um país em guerra não pode se candidatar para a OTAN. O regimento interno da OTAN proíbe a entrada de países em guerra no tratado. Ainda em 2014, os envolvidos na guerra civil, Rússia, Ucrânia e os separatistas, assinaram o Acordo de Minsk ou Protocolo de Minsk. O Acordo de Minsk refere-se a um conjunto de acordos de paz destinados a resolver o conflito no leste da Ucrânia. O acordo recebeu esse nome por ter sido assinado na cidade de Minsk, capital da Bielorrússia, em 2014 e 2015, entre representantes da Ucrânia, da Rússia, de grupos separatistas e de organizações internacionais. O Protocolo de Minsk estabeleceu uma série de medidas, incluindo um cessar-fogo imediato, a retirada de armas pesadas da linha de frente, a criação de uma zona de segurança e a restauração do controle das fronteiras ucranianas pelo governo central. No entanto, o cessar-fogo foi frequentemente violado e o acordo não foi totalmente implementado. Os acordos de Minsk II foram uma tentativa de fortalecer o Protocolo de Minsk, com medidas adicionais para alcançar a paz e a estabilidade. Esses acordos previam a descentralização do poder, a realização de eleições locais, o estabelecimento de um status especial para as regiões de Donetsk e Lugansk e o retorno do controle total da fronteira ucraniana ao governo ucraniano.
Apesar da assinatura dos acordos de Minsk, o conflito no leste da Ucrânia nunca foi interrompido de forma total. Os confrontos, mesmo que não visando conquista de território, nunca cessaram. Haviam escaramuças constantes entre ucranianos e separatistas. Escaramuças são pequenos combates promovidos por pequenos grupos de militares apenas com o intuito de causar algum dano localizado no inimigo. Por mais que a invasão e a anexação da Crimeia tenha sido considerada ilegal pelos países ocidentais, havia uma certa complacência com a Rússia por parte dos países supracitados. A Rússia realizou uma Copa do Mundo em seu território e os países europeus nunca romperam a compra de gás e petróleo. Pelo contrário, aumentaram a dependência energética da Rússia. Donald Trump questionou fortemente essa dependência, principalmente da Alemanha. A cúpula da OTAN em Bruxelas começou com críticas do presidente americano Donald Trump. Trump acusa os aliados de não investir 2% do seu PIB em defesa, como acordado em Gales em 2014. As primeiras palavras foram contra a Alemanha, a principal economia da Europa. Se eles percebessem isso, a Alemanha é uma prisioneira da Rússia, porque eles se livraram de suas usinas a carvão, se livraram do nuclear, receberam muito petróleo e gás da Rússia. Eu acho que é uma coisa que a OTAN tem que ver. Eu acho muito inapropriado, concordamos com isso. Eu não sei o que pode ser feito agora, mas não faz sentido que eles paguem bilhões de dólares para a Rússia e agora temos que defendê-los da Rússia. Em 2015, já com sua carreira artística consolidada, Zelensky tem o ápice de sua popularidade no seriado Servo do Povo. Servo do Povo é uma série de televisão ucraniana criada pelo Zelensky, que também atua como protagonista na produção. A série foi ao ar pela primeira vez em 2015 e rapidamente ganhou popularidade em toda a Ucrânia. A trama de Servo do Povo gira em torno do personagem Vassir Petrovich, interpretado por Zelensky. Vassir é um professor de história comum que faz um forte discurso social em sala de aula. Os alunos gravam o discurso e publicam na internet. O vídeo viraliza, o professor fica muito famoso e posteriormente se candidata e é eleito presidente da Ucrânia. A série foi aclamada por sua mistura única de comédia e política, abordando questões sociais e políticas relevantes na Ucrânia. Ela ganhou destaque por sua crítica à corrupção e pela representação de um líder honesto e idealista, que se esforça para promover mudanças significativas em um sistema político disfuncional. Servo do Povo foi bem recebida tanto pelo público quanto pela crítica, e sua popularidade foi um dos fatores que impulsionaram a carreira política de Zelensky. Seu personagem na série refletia o desejo da população por uma geração de líderes políticos e por uma abordagem renovada para combater a corrupção e melhorar a governança. A campanha política de Zelensky também foi fortemente influenciada pela série. Ele adotou o slogan Servo do Povo como lema de sua candidatura, destacando sua conexão com o personagem e as ideias que ele representava. Sua abordagem fora dos padrões da política tradicional, combinada com sua popularidade como ator e comediante, ajudou a impulsionar sua candidatura e a conquistar a confiança do eleitorado. O seriado fez tanto sucesso na Ucrânia que Zelensky fundou um partido político com o mesmo nome da série, Servo do Povo. O partido, fundado em 2018, rapidamente se tornou uma força política significativa no país. A plataforma do partido se concentra na luta contra a corrupção, na promoção da transparência e no desenvolvimento econômico da Ucrânia. Em termos de política externa, o partido defende a continuidade da busca pela integração europeia da Ucrânia e fortalecimento das relações com parceiros internacionais. Eles são comprometidos com a soberania e integridade territorial da Ucrânia, especialmente diante do conflito com a Rússia. A campanha de Zelensky nas eleições de 2018 foi marcada por um estilo inovador, utilizando plataformas de mídia social e a internet para se conectar diretamente com os eleitores. Ele promoveu uma agenda anti-establishment, enfatizando a necessidade de combater a corrupção e melhorar a vida comum dos cidadãos. A campanha de Zelensky foi um sucesso surpreendente e ele venceu o primeiro turno das eleições ucranianas com 30% dos votos.
No segundo turno, ele enfrentou o então presidente Petro Poroshenko e saiu vitorioso, ganhando com uma maioria esmagadora dos votos, 73% a 24% de Poroshenko. Em 20 de maio de 2019, Zelensky foi empossado como o sexto presidente da Ucrânia. Zelensky assume o governo já com a obrigação constitucional de aproximar a Ucrânia da OTAN e União Europeia. O parlamento ucraniano aprovou uma emenda constitucional nesse sentido ainda no governo de Poroshenko. Em 2020, Zelensky enfrentou um dos maiores desafios de sua presidência, a pandemia global. Assim como muitos líderes ao redor do mundo, ele teve que lidar com as consequências devastadoras da doença em seu país. Mas a pandemia não seria o único grande desafio que Zelensky enfrentaria. A segunda potência militar do planeta se preparava para invadir seu país, mesmo com a Rússia negando qualquer intenção, alegando se tratar de um exercício militar conjunto com a Bielorrússia. O presidente dos Estados Unidos fez diversos alertas, afirmando categoricamente que a Rússia iria invadir a Ucrânia. Muita gente não acreditou. A ideia de uma guerra na Europa era tida como improvável, mas não para Putin. Após muitos rumores de guerra, no dia 24 de fevereiro de 2022, Vladimir Putin anuncia a operação militar especial para desnazificar a Ucrânia, apesar do país ser liderado por um judeu, Zelensky. Logo no primeiro dia de guerra, a Rússia desembarca milhares de soldados num ataque aerotransportado contra a capital do país, Kyiv. O foco principal das batalhas ao redor da capital Kyiv ocorreram no aeroporto de Hostomel, localizado na cidade de Hostomel. Ele fica a 30 quilômetros a noroeste do centro de Kyiv. O aeroporto desempenha um papel importante na aviação civil e militar do país. A batalha pelo aeroporto foi muito intensa, seu controle mudou de mãos várias vezes, até que os ucranianos conseguiram assegurar o controle do aeroporto. Foi no aeroporto de Hostomel que o maior avião do mundo, o Antonov, foi destruído. Caso os russos tivessem o controle pleno do aeroporto, fatalmente o governo de Zelensky e toda a Ucrânia teria caído, já que o aeroporto é importantíssimo para a logística militar. Com o aeroporto em mãos, os russos conseguiriam criar uma rota de abastecimento de equipamentos militares contínua contra Kiev. A Batalha de Hostomel hoje é vista como essencial para a continuação da resistência ucraniana. A derrota das forças especiais russas no aeroporto, a Spetsnaz, mostrou aos ucranianos que era possível se defender da Rússia. O ataque relâmpago à capital e ao norte da Ucrânia só foi possível porque a Bielorrússia, um país submetido às vontades do Kremlin, forneceu seu território para facilitar a agressão russa. A Rússia enviou um comboio de 60 quilômetros de extensão da Bielorrússia para tomar a capital Kiev. O comboio era formado por caminhões com suprimentos militares, blindados para mover tropas e tanques pesados de combate. A queda de Kiev parecia inevitável frente a tamanha demonstração de força, mas era somente uma demonstração, porque na prática aquele comboio ficou travado na estrada sem conseguir se mover e chegar à capital Kyiv, se tornando um alvo fácil para as defesas da capital, que destruíram todo o comboio antes mesmo de chegarem à capital Kyiv. Zelensky no início da guerra apresentava desespero, chegou a pedir à população que se armasse e usasse coquetéis Molotov contra forças russas. Ele chegou a temer o fim da Ucrânia, mas nada disso fez fugir da Ucrânia. Durante o início da guerra, os Estados Unidos vislumbraram a queda de Kyiv e do governo ucraniano,
e sugeriram a Zelensky que abandonasse o país para conduzir uma oposição ao futuro governo fantoche russo do exterior, mas ele recusa e diz a célebre frase que ficaria marcada nessa guerra: "Não quero carona, quero mais armas". Com o passar dos meses, a resistência ucraniana convenceu o Ocidente que seria capaz de resistir ao ataque russo, abrindo uma importante porta para o desembarque em massa de equipamentos de defesa para a Ucrânia. Era uma preocupação do Ocidente enviar armas para a Ucrânia no início, já que a expectativa era a queda do governo de Kiev, o que resultaria numa perda de equipamentos militares para os russos. Após o desespero inicial, Zelensky se recompõe e passa a realizar diversos discursos em diversos parlamentos em todo o mundo, sendo aplaudido em todos eles. Zelensky consegue canalizar apoio interno e externo à defesa ucraniana. A partir deste momento, Zelensky consegue convencer países europeus e os Estados Unidos que seu país seria capaz de resistir melhor se a Rússia sofresse sanções econômicas pesadas e que seu país recebesse apoio militar. O apoio no início se resumiu a armas defensivas, com destaque para o NLAW e o Javelin, ambas armas antitanques extremamente eficazes. Desde então, a resistência ucraniana passa a tomar a iniciativa em muitos momentos. Em uma contraofensiva relâmpago dos ucranianos no final de 2022, os ucranianos recuperaram quase 100% de Kharkiv e a capital do estado de Kherson. Os confrontos atualmente estão concentrados na região de Donetsk, mais especificamente em Bakhmut, cidade de 80 mil habitantes que os russos estão tentando subjugar há 8 meses sem sucesso. O apoio militar que a Ucrânia recebe atualmente é bem melhor do que no início. As forças de Kiev hoje possuem sistemas de artilharia modernos e eficazes, poderosos sistemas de defesa antiaérea, mísseis de longo alcance, cedidos recentemente pelo Reino Unido, tanques pesados de última geração e por aí vai. As perspectivas ucranianas atualmente são boas. Existe uma forte expectativa sobre a contraofensiva ucraniana da primavera. O sucesso dela será vital para a recuperação dos territórios das mãos dos russos.